Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meditação da história da Sagrada Paixão, segundo Luís de la Palma, capítulo 17. Pilatos examina o Salvador e remete-o a Herodes. Os príncipes dos sacerdotes e as demais pessoas que estavam no concílio levaram o Salvador até o pretório do governador romano, que se chamava Pôncio Pilatos. Levaram-no preso, infamemente atado, para apresentá-lo ao mundo como um criminoso, sob o poder dos soldados e dos servos do tribunal, gente vil e sem escrúpulos. Os sacerdotes e escribas, que seriam os acusadores, seguiam-no e tinham tanta pressa para examinar o julgamento que chegaram à casa do governador ainda de manhã, conforme disse São João. Era uma situação nova e que raramente se vê no mundo. Um homem que 2 dias antes pregara no templo com tanta majestade e 6 dias antes fora visto entrar em Jerusalém com solene triunfo e sob grande aclamação de santidade, como nunca se vira antes, e que durante toda a sua vida pública, por causa da fama de seus milagres, fora seguido pelos povos, que o reverenciavam como um grande profeta, estava agora aprisionado e sendo maltratado pela autoridade pública dos sacerdotes, como o mais criminoso e perigoso homem do mundo. Sem dúvida, isso causou grande admiração no povo, e certamente não se falava de outra coisa na cidade, e as pessoas convidavam umas às outras para ver o que se estava acontecendo. É possível que a notícia tenha chegado a Pilatos desde a prisão, que ocorrera na noite anterior. Sendo ele um homem prudente, a súbita mudança dos fatos lhe terá dado muito o que pensar. E, ao saber que traziam esse caso para o seu tribunal, preparara-se para avaliá-lo com minuciosa atenção. Os sacerdotes chegaram à praça do pretório, que era a casa do governador, e subiram pelas escadarias até o pórtico que ficava acima da praça, mas não entraram no pretório para não ficarem impuros ou contaminados e poderem comer os pães ázimos e os demais sacrifícios que particularmente se ofereciam em todos os 7 dias da Páscoa. Os santos e religiosos sacerdotes, que com tanta maldade solicitavam a morte do Salvador, achavam que ficariam contaminados e impuros se pisassem no pretório, um local onde se condenava e derramava sangue de homens. Assim, permanecendo do lado de fora da porta, entregaram o Senhor aos soldados e oficiais do governador para que o levassem. Desculparam-se, dizendo que por motivos religiosos não poderiam entrar, e rogaram a Pilatos que concluísse logo o julgamento e pronunciasse para aquele homem a sentença de morte, pois era um caso tão grave e tão urgente que eles mesmos o tinham trazido pessoalmente. Jesus foi posto perante o governador. Jesus foi apresentado em pé, aprisionado como réu diante do governador. Este, vendo a mansidão e a modéstia do Salvador, os evangelistas não mencionam se nesse primeiro momento eles conversaram. Parece desde logo
ter se inclinado a favorecer a sua causa. Parece também ter percebido que os sacerdotes estavam cheios de inveja e maldade, e que não entraram no pretório por pura hipocrisia e simulação de santidade. Ainda assim, ele quis respeitar a Páscoa e as cerimônias dos judeus. Pilatos saiu para fora. Tenho visto a serenidade e a compostura de Jesus, e ao sair, o alvoroço e a fúria dos sacerdotes que, com tanta pressa e violência, pediam a morte do acusado, confirmou ainda mais a sua opinião e talvez lhes tenha dito o mesmo que disse um sucessor seu em uma ocasião semelhante. Bem sabes que os romanos não costumam condenar homem algum se o réu não puder confrontar os seus acusadores e defender-se da acusação. Vós me trouxestes um homem aparentemente sem culpa e inocência. Que acusações trazeis contra este homem? Pois é injusto e sem razão entregar um preso e não dizer qual é a acusação. Tudo indica que os sacerdotes se ofenderam com a pergunta do juiz, pois Pilatos insinuara que eles eram impulsivos ou ignorantes e consideravam humilhante os serem assim julgados, por isso disseram: se este não fosse um malfeitor público e notório, nós, que somos escribas e sacerdotes, não o teríamos entregue para ser condenado. Nossa presença aqui é suficiente para garantir a tua honra e consciência se fizeres o que te pedimos. Para saber se o Senhor era um notório malfeitor, bastava perguntar aos que tinham sido libertados de espíritos imundos, aos enfermos curados, aos leprosos que ficaram limpos, aos surdos que escutaram, aos mudos que falaram, aos cegos que enxergaram e aos mortos que foram ressuscitados. Se Pilatos buscasse informações sobre esse insigne benfeitor de toda a província, poderiam testemunhar um cego de nascença que, com um pouco de lodo nos olhos, passou a enxergar, um paralítico de 38 anos que, com uma só palavra, pôs-se em pé e carregou sobre os ombros a sua cama, que por tantos anos carregara. A filha do chefe da sinagoga, que ressuscitara diante de 3 de seus apóstolos e dos seus pais. E se essas testemunhas fossem poucas e tendenciosas por serem discípulos de Jesus, toda a cidade de Naim testemunhara a ressurreição do filho da viúva. E grande parte da cidade de Jerusalém, a ressurreição de Lázaro. Por fim, para provar o bem que ele fizera, milhares de testemunhas poderiam apresentar-se, as quais, depois de presenciarem a cura de muitos enfermos, foram milagrosamente sustentadas por Jesus no deserto. Mas, ao contrário, para provarem que ele era um malfeitor, na noite anterior tinham solicitado e subornado falsas testemunhas e, apesar das mentiras que elas disseram, não puderam encontrar nada de relevante contra o Salvador. Embora toda a população estivesse grata pelo bem que o Senhor fizera, os sacerdotes, que sem razão odiavam o Senhor e lhe retribuíam o bem com o mal, consideravam uma questão de honra que o juiz o condenasse só porque eles diziam que Jesus merecia a morte. Confiavam tanto em sua própria autoridade que pretendiam crucificá-lo como um malfeitor, apenas porque assim tinham determinado. Pilatos viu nessa resposta a soberba
e a arrogância dessa gente e compreendeu, pois era um homem sagaz e prudente. Era um homem sagaz e prudente que eles acusavam o Senhor com ódio e paixão, e que devia haver razões para profundas, mais profundas do que parecia, para que tão de repente, tão cedo e com tanta pressa, sem declarar nenhuma razão ou delito, quisessem crucificar um homem que era considerado um santo profeta. Assim, com muita sagacidade, ele respondeu-lhes: Se, como dizeis, este homem é um malfeitor, tomai-o e julgai-o vós mesmos, e condenai-o conforme a vossa lei. Era como se dissesse: Acredito que homens como vós não pediríeis a morte de ninguém sem que a merecesse. Mas eu não posso dar a sentença com base no que vós sabeis. Pois, conforme a lei dos romanos, o juiz deve receber por escrito a acusação e ter provas dela. Se a vossa lei permite que um homem seja condenado precipitadamente e com tanta violência, sem ouvi-lo e nem saber o porquê, tomai-o vós mesmos e condenai-o conforme a vossa lei, que eu, da minha parte, não vos impedirei. Os sacerdotes responderam: Não nos é lícito condenar ninguém à morte. Disseram isso por um destes três motivos: ou porque os romanos que os dominavam tiravam-lhes esse poder para que não utilizassem equivocadamente, embora a lei o permitisse em alguns casos, ou por ser tempo de Páscoa, não poderiam condenar ninguém à morte. A mesma justificativa que deram para não entrarem no pretório. Ou ainda porque eles não podiam sentenciar a morte de cruz, pois essa pena não era permitida na lei dos judeus, mas fora introduzida pelos romanos na Judéia. Como eles pretendiam condenar o Senhor com esse gênero de morte, a mais infame e afrontosa, recusaram a licença que o governador lhes dava. Como se dissessem, os delitos que esse homem cometeu são tão atrozes que ele não deve ser castigado com qualquer morte, mas merece a mais cruel, que é a morte de cruz. E se houvesse outra ainda pior, escolheríamos essa. Mas, como nós não podemos castigar com essa pena, viemos a ti para que tu dês a sentença da crucificação e a executes. Todos esses argumentos confirmam o que disse São João. Com a resposta dos judeus, cumpriu-se o que o próprio Senhor dissera, significando que morte haveria de morrer. Ele revelou que, quanto ao gênero da morte, seria a cruz. Quanto ao tempo, seria na Páscoa. E quanto aos executores, que seria pelas mãos dos gentios. Quando os sacerdotes perceberam que Pilatos não queria julgar sem uma acusação, apresentaram uma dizendo: Encontramo-lo amotinando o povo, proibindo-os de pagar os impostos a César e dizendo ser o Cristo Rei. Eles acusaram o Senhor de três coisas. Primeiro, que ele inquietava e amotinava o povo. E afirmaram que eles mesmos o tinham encontrado fazendo isso. Segundo, que proibia que pagassem impostos a César, como se ele ensinasse que o povo escolhido de Deus não devia pagar tributo a um imperador idólatra e gentil. E terceiro, que ele dizia ser rei e comportava-se como se o fosse. Os sacerdotes sabiam claramente que tudo isso era calúnia.
Como poderia incitar rebeliões aquele que nunca fora encontrado em reuniões clandestinas? Ele geralmente pregava no templo e nas sinagogas, na presença de muita gente, e ali os exortava a sujeitarem-se e submeterem-se aos escribas e fariseus, porque representavam e ocupavam a cátedra de Moisés, e quando foram buscá-lo à noite no horto, encontraram-no rezando com os seus discípulos. Também era falsa a acusação sobre os tributos. Tinham-lhe perguntado uma vez, para apanhá-lo numa armadilha, se era lícito pagar tributo a César. E ele respondera: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os próprios cobradores de impostos poderiam testemunhar que ele não somente ensinava que deviam pagar os tributos, mas que ele mesmo costumava pagá-los. Por fim, bem se vira o quão longe ele estava de amotinar o povo por dizer-se rei, de pretender sê-lo nesse mundo como eles entendiam. Quando o povo quis fazê-lo rei, ele fugiu e se escondeu deles. Assim, os maus sacerdotes, ocultando o motivo pelo qual o conselho o condenara, que era por fazer-se filho de Deus, argumento irrelevante para o gentil, contra a verdade e contra a consciência, acusaram-no falsamente de outro crime, o qual seria mais odioso ao governador, pois atingia César e as suas rendas e tributos. Pilatos considerou revelante somente a acusação de que ele se dizia rei, e qual envolvia também a questão dos tributos. Se ele era ou se dizia rei, certamente proibiria que pagassem os impostos a César. Como se tratava de algo odioso e que poderia causar motins e tumultos populares, Pilatos entrou novamente no pretório para examinar a sós o Salvador e deixou os judeus do lado de fora, os quais, conforme fora dito, não queriam entrar por causa da paixão e de suas cerimônias. Ele chamou o Salvador diante de si e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Sobre este ponto, os 4 evangelistas concordam que Pilatos quis primeiramente ouvir o depoimento e a confissão de Jesus, pois, embora fosse gentil, vivia entre os judeus e tinha ouvido falar do rei Messias que eles esperavam, e a fama das obras do Senhor era grande. Por outro lado, acusavam-no de se fazer rei e por isso perguntou-lhe se ele era o rei dos judeus, pensando que se tratava de um reino temporal e mundano. O Salvador, que não acompanhara a conversa de Pilatos com os seus acusadores, agiu como se de nada soubesse e respondeu-lhes: Perguntas sobre o reino por ti mesmo, porque tu duvidas disso, ou é parte da acusação que fizeram contra mim? Assim, ele demonstrou que sabia quem atirava a pedra, embora os autores escondessem a mão. Era como se dissesse: está claro que tu não pensas nem acreditas que eu sou rei, e nem o quero ser. Mas tu me questionas porque te disseram isso contra mim. Pilatos, vendo que Jesus percebera que ele se tinha deixado impressionar pelos judeus para perguntar-lhe sobre algo em que não acreditava, respondeu-lhe um pouco ofendido: Sou por acaso judeu? Para receber dessas coisas que vós dizeis, para saber dessas coisas que vós dizeis sobre o reino do Messias, ou então para me preocupar com elas? Se vos pergunto, não é porque me importo, mas sim porque sou o vosso juiz. Vossos próprios conterrâneos, e não qualquer um, mas os sacerdotes de vossa lei trouxeram-vos as minhas mãos. O que fizestes?
Era como se dissesse: ou dizeis ser rei, sem o ser, ou se o sois, o que fizestes para que não queiram reconhecer-vos e nem vos admitir? Quanta coisa o Salvador poderia responder em sua defesa. As palavras, o que fizestes? Pois tantas obras realizara. Pilatos fez duas perguntas. Primeiro, sobre o seu reino, se ele era rei. E segundo, o que ele fizera, ou seja, quais delitos tinha cometido para que os judeus o entregassem. O Senhor as respondeu na mesma ordem e falou sobre a primeira. Meu reino não é deste mundo. Ele considera como seu reino não somente o celestial dos bem-aventurados, mas também a congregação dos fiéis que está neste mundo, que é a Igreja Católica. Por isso, ele não disse, meu reino não está neste mundo, mas sim, meu reino não é deste mundo. Não é terrestre e nem temporal, porque se originou no céu, de onde eu desci para construí-lo com o meu anúncio e por meio da fé, para resgatá-lo do poder de seus inimigos com a minha morte, para santificá-lo com os sacramentos, lavá-lo com o meu sangue, torná-lo formoso com a minha graça e dar-lhe vida com o meu espírito. O meu reino não é deste mundo, porque não consiste em bens deste mundo, mas pelo desprezo deles destina-se à vida e à salvação eterna. O Salvador disse isso a Pilatos para mostrar-lhes o seu erro e o dos judeus, que o acusavam de merecer a morte porque queria construir um reino contra César. Por isso ele disse: meu reino não é deste mundo. O vosso reino é deste mundo. E eu não pretendo tomá-lo de vós, mas sim dar-vos um reino eterno. Compreendo a tua preocupação e a necessidade de investigar por fidelidade a César, mas asseguro-te que nenhum rei temporal deve temer o meu reino, pois se o meu reino fosse deste mundo, eu teria criados, ministros e guardas, como tem os outros reis que lutariam por mim para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas eu estou tão longe disso que quando um dos meus discípulos quis me defender no horto com armas, eu o impeli, eu o impedi e o repreendi, pois o meu reino não é daqui e nem deste mundo. Desta maneira, o Senhor tranquilizou Pilatos. Mesmo dizendo poucas palavras, repetiu 3 vezes que tinha um reino, para não negar o que o seu Pai eterno lhe dera, mas disse várias vezes que o seu reino não era deste mundo, para que o governador não temesse, sem motivo, que ele pretendesse rebelar-se contra César e impedir que lhe pagassem os tributos. Em seguida, Pilatos indagou: seja ou não seja o teu reino deste mundo, afinal, tu és rei? O Senhor consentiu modestamente. Tu o dizes, eu sou o rei. E dando continuidade à conversa, Jesus respondeu à segunda pergunta: que fizestes? Ele disse: para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Era como se dissesse: não duvides do que eu te disse sobre o meu reino, porque eu digo apenas a verdade. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, e não fiz outra coisa desde quando aqui cheguei. Todos os que amam a verdade, os que são parte dela e a apreciam, ouvem de boa vontade a minha palavra e aceitam a minha doutrina. Com esta resposta, ele declarou com clareza e modéstia o motivo pelo qual os judeus e os sacerdotes o odiavam.
porque lhes dizia a verdade e eles estavam bem longe dela. Pilatos perguntou-lhe: o que é a verdade? E sem esperar a resposta, levantou-se e saiu para responder aos judeus e sacerdotes que aguardavam ao lado de fora. Aparentemente, essa conversa convencera Pilatos de que o Salvador não era culpado daquilo de que o acusavam e de que não havia razão para condená-lo à morte, conforme os judeus pediam. Pois ele mesmo confessara que não tinha reino neste mundo e nem pretendia ter, e a sua simplicidade tornava isso evidente. Pilatos não quis indagar sobre outras questões relativas ao reino espiritual e nem aprofundar-se sobre aquilo que nele incomodava os sacerdotes, que odiavam a verdade e a ele porque a pregava. Assim, tendo o Salvador dito que havia nascido para dizer a verdade e que aqueles que amavam a verdade ou ouviam de bom grado, perguntou-lhe com o desdém e a autoridade de um superior: o que é a verdade? E levantou-se sem deixá-lo responder, demonstrando superioridade e que não perguntara para ouvi-lo, mas sim para interrompê-lo, fazendo pouco caso dele, pois é comum entre os senhores não querer ouvir e nem saber o que é a verdade. Ou, talvez, sabendo que os sacerdotes e escribas mais importantes dos judeus o esperavam do lado de fora, Pilatos não achou justo fazê-los esperar e, assim, já satisfeito com a resposta, interrompeu o Salvador para dar o seu parecer aos judeus e disse-lhes: eu examinei bem o homem que acusais e não encontrei nele motivo algum para condená-lo à morte. Essa foi a primeira audiência entre Pilatos e o Salvador, e o seu primeiro testemunho de sua inocência e da injustiça e insensatez dos seus acusadores. Os sacerdotes, vendo que a sua petição corria o risco de ser rejeitada, e sabendo, ou talvez conjeturando, que o Salvador dissera que o seu reino não era deste mundo, devem ter receado que ele tivesse convencido o governador com palavras dúbias e razões sutis, desviando habilmente a pergunta sobre o reino para um sentido espiritual. Assim, gritaram furiosamente, dizendo: ora, ele diz que não quer um reino neste mundo, mas amotina todo o povo, pregando e ensinando por toda a Judéia. Ele começou desde a Galiléia, onde chamou os apóstolos e juntou discípulos, e os rumores chegaram até a cidade. Talvez tenham dito isso porque, poucos dias antes, ao ser recebido em Jerusalém com os ramos, toda a cidade se agitara e perguntava uns aos outros: quem é este? Pilatos, vendo tanta confusão, desejou livrar-se desse julgamento e, ao ouvir a palavra Galiléia, perguntou se aquele homem era da Galiléia e, certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, remeteu-o a ele, que por causa da Páscoa ou por alguma outra razão estava em Jerusalém naqueles dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.